Olá, aqui é o Ed. Vamos falar um pouquinho dessa unidade. Eu quero que vocês respondam no caderno as perguntas que tem na unidade do livro. Aqui você vai pegar no caderno, tem aqui. What does this picture tell you about this unit? O que essa, essa figura fala sobre essa unidade? Responder em inglês. Can you name three indigenous people that live in Brazil? Você pode dar o nome de três povos indígenas que moram no Brasil. What do you know about them? O que você sabe sobre eles? A resposta está bem completa, tá? Então, como é que a gente faz a resposta completa sobre isso? Você vai chegar aqui e vai colocar number one. This picture tells us about, e aí você continua. Aqui, three of the indigenous people who live in Brazil. Who live in Brazil are, e aí você fala quais são. And which kind of difficulties do you think indigenous groups face nowadays? Que tipo de dificuldade que eles enfrentam hoje? Então, indigenous groups face challenge, difficulties, não, challenges, pode ser também, né? Difficulties such as, tais como, e aí você coloca quais são, certo? Então, vocês têm aí como responder essa questão. Aí, vocês vão ler esse texto que está na página 42. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse texto no caderno, pulando uma linha. Por quê? Você vai depois fazer a tradução embaixo de cada linha. Então, tem que ser uma linha em inglês, uma linha em português, uma linha em inglês e uma linha em português. Por que eu estou pedindo isso? Para que você saiba o que realmente está escrito. Não é para copiar todo o texto em português, depois copiar tudo em inglês. Se fizer isso, não vou aceitar, vai estar como errado, tá? Então, vocês vão fazer isso e eu vou postar na ferramenta de entrega dessa atividade. Tá? Então, vocês vão responder as perguntas sobre o texto, certo? Então, aqui é o texto da página 273. Vamos ouvir esse texto? Vamos lá. E aí tem uma dica, se você quiser ouvir o texto, você pode, se você quiser fazer uma tradução mais eficiente, existe um macete para fazer com o áudio. Você pode usar o Google Tradutor, mas aí você vai ter que ouvir o texto de novo. 42 aqui. 42. Unit 21, page 274. Activity 1. Take a look at the text. Sacrificing the Amazon and its peoples for dirty energy. The Brazilian government is building one of the world's largest hydroelectric dams on the Xingu River, an Amazon tributary, the Belo Monte complex. The whole Xingu Basin is, in theory, protected due to its indigenous reserves and conservation units. However, the area is severely impacted by cattle ranching and soy monocultures. This dam is the first in a series of projects that will cause considerable devastation to a region that already faces environmental problems. As a result of it, more than 1,500 square kilometers of Brazilian rainforest will be devastated. And besides the environmental impacts, it is estimated that about 40,000 people will be displaced. The Belo Monte complex has a huge impact on the land and livelihoods of thousands of families and communities, also affecting indigenous peoples from a number of neighboring areas. Então vocês têm esse texto aqui, vocês vão copiar ele no caderno e colocar a tradução. Depois, vocês vão responder as questões que estão aqui, certo? Sobre o texto, quais os impactos que o Complexo Belo Monte fizeram na bacia do Xingu, e depois what could indigenous people live in the region to avoid the impacts of o que as pessoas da região poderiam evitar os impactos do projeto. Aí tem essa questão da Passive Voice, que eu já expliquei para vocês. E aí você tem outro texto
E aí esse texto também vai falar sobre os povos indígenas. Então, o que você sabe sobre as condições do Guarani, quais fatores podem ameaçar a cultura dos indígenas no país. É para vocês colocar aqui, está falando para colocar em português? Não, é para responder em inglês no caderno também, né? E aí tem lá, refer to the text on page 29, 229, and find these expressions in bold. They match the sentence halves to define them. Então, o que está falando? Se você você vai fazer um match aqui, para falar if you forge ahead with something. Então, qual que é as frases que estão equivalentes aqui, quais frases que estão ligadas, certo? A 3, scan the text and find the following information. Qual current Brazilian plans for the Amazon? Quais são os planos brasileiros para a Amazônia, os resultados da construir as hidrelétricas, um exemplo de projeto dos povos indígenas para defender os seus direitos. E aí, a mesma coisa, vocês vão copiar esse texto no caderno, uma linha em inglês, uma linha em português. E aí vocês vamos fazer a leitura, vamos ouvir agora o texto. Vamos ver se ele tem. 43. Unit 21, page 279. Reading. Threats and challenges today. Since Europeans arrived in Brazil over 500 years ago, native peoples have experienced genocide on a huge scale and the loss of most of their land. Today, as Brazil forges ahead with aggressive plans to develop and industrialize the Amazon, even the remotest territories are now under threat. Several hydroelectric dam complexes are being built near uncontacted indigenous groups. They will also deprive thousands of other indigenous people of land, water, and livelihood. The dam complexes will provide cheap energy to mining companies, which are poised to carry out large-scale mining on indigenous lands if Congress passes a draft bill that is being pushed hard by mining lobbyists. In the South, many tribes, such as the Guarani, live in appalling conditions under tarpaulin shacks along the roadside. Their leaders are being systematically targeted and killed by private militias of gunmen hired by the ranchers to prevent them from occupying their ancestral land. Many Guarani have committed suicide in despair at the lack of any meaningful future. In the old days, we were free. Now we are no longer. So our young people think there is nothing left. They sit down and think, they lose themselves, and then commit suicide. Rosalino Ortiz, Guarani. Indigenous resistance and organizations. Today, there are over 200 indigenous organizations which are at the forefront of the battle to defend their hard-won rights. They have protested against the government's plans to weaken their rights. Many run their own projects, health clinics, and bilingual schools. The Ticuna established a museum to showcase their technologies, art, culture, and language to white people. Despite these achievements, there is still endemic racism towards indigenous peoples in Brazil. Their most important goal is to gain control over their own lands. Brazil is one of only 2 South American countries that do not recognize tribal land ownership. We do exist. I want to say to the world that we are alive and we want to be respected as a people. Marta, Guarani. Então esse texto é bem interessante, né? Que vocês têm, dá para vocês pegarem o original aqui, ele não está adaptado. Existem as palavras de vocabulário aqui embaixo, como fica mais fácil de ouvir. É legal que vocês ouçam o texto. E aí tem uma maneira bem fácil aí de traduzir usando o áudio que eu coloquei para vocês. Mas aí eu quero que vocês quebrem a cabeça para fazer isso. Tá? Então, se você usar o áudio para fazer a tradução, você consegue traduzir muito rápido. Se você quiser traduzir na mão, tudo bem, né? Na verdade, não é para digitar, tá? Mas se você quiser usar o tradutor, só toma cuidado, porque a tradução às vezes não pode ser e sair aí original, tá?
E aí, depois da leitura, vocês vão responder qual é o tópico principal do texto. What is the main topic of the text? Answer in Portuguese. É para escrever em inglês mesmo, tá? Pode escrever em português mesmo, porque o Enem vai fazer isso com vocês. O Enem, vocês têm que saber o tópico. A 2 é para você identificar no texto palavras e expressões que mostram a atitude do autor sobre o texto, né? Ou seja, o tom dele, né? Que é Aí, baseado na terceira, baseado na sua compreensão, based on your understanding, verifique qual é o tom do texto, what is the text tone, what the text tone is, se ele é condescending, ou seja, se ele está sendo condescendente, se ele está sendo crítico, se ele está sendo sarcástico. A 4, você vai decidir se elas são verdadeiro ou falso. E depois, baseado no último parágrafo do texto, você vai escolher qual seria a resposta correta, certo? Então, vocês têm aí esse exercício de reading para fazer, e eu vou postar também a ferramenta de entrega para que vocês entreguem. Então, lembrando, páginas 80, responder os exercícios. Página 279, fazer a tradução no caderno, sempre uma língua em português, outra em inglês. Página 278, resolver, e aí tira a foto e posta na ferramenta. E aí lá no comecinho da unidade, vocês têm que responder as questões no caderno, respondendo no caderno. Página 273, traduzir o texto da página 274. Certo? E responder os exercícios também, pode responder no caderno também para ficar mais fácil, porque não tem espaço, certo? Então é isso. Façam os exercícios, estudem e eu vou marcar aí a entrega para vocês. Bons estudos e até mais.